É isso aí, galera. Então, estamos aqui de volta com a nossa aula do Aristóteles, agora com o nosso bloco 2, e nessa aula nós vamos abordar, então, política, tá? Então, vamos lá. O que é política para o Aristóteles? Aqui eu preciso falar com vocês sobre a diferença existente a respeito da política em Platão e em Aristóteles. Lembre-se que o Platão é um idealizador, ou seja, ele propõe um ideal acerca do que seria a política, qual que seria a política adequada. Ao contrário, o Aristóteles vai por um outro caminho, como nós vimos no bloco da aula de metafísica, a abstração, ou seja, a observação desse ambiente material para a compreensão por vias da razão. É aí que a política de Aristóteles também tem um sentido distinto a respeito daquela proposta por Platão. A princípio, nós precisamos entender, então, o que é a política. A política é aquilo que o Aristóteles intitulou, então, de ciência prática. A ciência prática, para quem não se lembra, é aquela que existe somente porque o homem desenvolveu tal tipo de conhecimento. Então, a exemplo, a gente pode citar novamente a política, a economia, o direito, que são ciências criadas pelo homem, cuja finalidade é contribuir para a administração da coisa pública. Ou seja, ainda, a política tem como finalidade a administração da vida pública, dos diversos seres. Assim sendo, o objetivo maior da ciência para os gregos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, defendem que o bem comum é a finalidade política. O administrador, então, da vida pública é aquele que se preocupará em promover o bem comum. É aí que, ao contrário daquilo que o Platão fez, e ter categorizado a sociedade em estratos, como nós vimos, as almas de ouro, as almas de prata e as almas de bronze, o Aristóteles dirá que cada povo, cada público, de acordo com sua cultura e com suas reais necessidades, exigirão tipos distintos de política. Então haverá para Aristóteles aqueles povos que desenvolverão com bastante eficiência modelos de políticas como a monarquia, que para aquele momento, para aquela cultura e para aquele povo, essa política ela tem uma finalidade e consegue atingir o seu objetivo. Haverá povos, então, que conseguirão administrar a vida pública por outros modelos políticos. Então não há um ideal único de política para Aristóteles. O que há são necessidades de acordo com o povo e de acordo com o tempo, e levando em consideração também a cultura daquele povo. O que deve ser evitado na política para Aristóteles a qualquer custo? A tirania. O abuso de poder, então, aquele poder exercido de forma não legítima, é o que deve, então, para Aristóteles, ser evitado, independentemente da forma pela qual a política se manifestará. Vale observar que você pode ter lido em algum lugar ou ouvido falar em algum momento que a democracia é um modelo político criticado por Aristóteles. Isso é verdade. Para aqueles povos, digamos, com cidades com um volume gigante de pessoas, o Aristóteles vê um certo risco na democracia devido ao fato dela promover, então, aquilo que ele vai chamar, então, de demagogia. Ou seja, uma política voltada para a persuasão das massas. Seria aquilo que nós temos hoje na América Latina, de modo geral, o populismo, uma política inflamada para as massas. Isso, para Aristóteles, é uma crítica direcionada à democracia. É aqui, então, que vale fazer aqui uma ressalva com o que nós abordamos anteriormente. Ética e política para Aristóteles não estão desvinculadas. Isso por quê? Porque a ética, lembrando bem, é a área da filosofia que então investiga os comportamentos adequados para o convívio social. A política é um instrumento de administração da vida pública. Então, não há como administrar a vida pública de modo que não seja adequado, que não seja ético. E a ética é um instrumento importante para o exercício e desenvolvimento, então, da política. E assim a gente amarra, então, a ideia de que, para Aristóteles, política e ética estão sempre vinculados, um cúmplice da outra. Caso queiramos... desculpa, cara. Posso falar? Caso queira-se, então, atingir o bem comum. O bem comum só será atingido por meio, então, dessa articulação entre ética e política. É isso aí. Agora a gente vai passar para a parte que nós falaremos, então, de lógica, segundo Aristóteles.
Então vamos lá. Agora nós vamos verificar a lógica proposta por Aristóteles. Então, como eu disse anteriormente, o Aristóteles ele desenvolveu seu trabalho em diversas áreas, entre elas a lógica. Ora, o que é a lógica? A lógica, então, é uma forma pela qual o raciocínio será desenvolvido sem que nós tenhamos nenhuma sombra de dúvida. Que nós tenhamos, então, certeza daquilo que está sendo afirmado. Assim sendo, o Aristóteles propôs o silogismo. O silogismo, então, lógico, é o encadeamento adequado das nossas investigações, das indagações, para chegarmos a essa conclusão verdadeira, definitivamente verdadeira. Então a gente escuta no dia a dia, mas isso é lógico. Talvez nem seja sempre assim lógico, porque lógico é aquilo segundo o qual eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, segundo o qual eu tenho uma certeza racional, diga-se absoluta. Quem estabeleceu isso? Aristóteles. Então, Aristóteles, no seu trabalho, existem dois caminhos. Existe aí o método dedutivo, proposto por Aristóteles, e ele valeu-se também do método indutivo, mas numa menor incidência, numa menor frequência, e esse método indutivo, ele será abordado lá na modernidade, quando nós formos estudar um tal de Francis Bacon, um filósofo britânico do século XVII, e aí a gente vai verificar que lá o Francis Bacon prefere o método indutivo ao invés daquele proposto por Aristóteles. O que é o método dedutivo? O método dedutivo é aquele, então, em que nós partiremos de verdades universais, verdades maiores, para compreender aquilo que é particular relativo àquela verdade. Então vamos lá, vamos ver como isso acontece. Peguemos aqui então uma afirmação bastante conhecida do Aristóteles, um silogismo bastante conhecido do Aristóteles, que é o seguinte: todo homem é mortal. Então perceba que aqui nós temos uma verdade universal, uma verdade maior, o que a gente vai chamar então de premissa maior. Pô, Alisson, mas por que premissa maior? Porque é nessa primeira afirmação, e a gente vai entender por premissa tudo aquilo que é afirmado, tá? Então, essa premissa, ela possui a categoria, digamos, homem, que é universal, que é maior do que aquela que vem na sequência. Sócrates é um homem. Ou seja, o Sócrates é apenas um dos vários tipos de homens existentes. Então, portanto, a premissa maior é aquela que traz a afirmação universal, a afirmação que envolve a sua totalidade, digamos assim. O Sócrates, embora seja um homem, é apenas um daqueles existentes na categoria universal de homem. Então, se eu sei que todos os homens são mortais e Sócrates também é um homem, então, logo, Sócrates também é um mortal. Então perceba que a gente pode identificar isso aqui por um outro caminho. Se todo homem, nós podemos chamar então o homem de A, é mortal, que é o predicado, nós vamos chamar então de B, tá? Então todo A é B. Sócrates não é nem A e nem B, mas Sócrates é C. É um homem, perceba que homem repete aqui que era sujeito e passa a ser então predicado, passa a ser qualidade. Então agora eu repeti, olha só, Sócrates, que é C, também é um A. Então, isso é matemática pura, né, galera? Então, se eu sei que A é B e C também é A, então logo eu tenho C também igual a B. Perceba que a estruturação desse silogismo nos leva a acreditar que o nosso raciocínio é verdadeiro. Isso porque todas as vezes que nós tivermos uma premissa maior, verdadeira, uma premissa menor, também verdadeira, necessariamente a nossa conclusão tem que ser verdadeira. Nossa conclusão do raciocínio nos leva inevitavelmente a uma verdade, porque se eu tenho uma verdade estabelecida relacionada a uma outra verdade, necessariamente a minha conclusão também será verdadeira. Então aqui nós temos a estrutura de um pensamento, um silogismo válido,
Isso porque a premissa maior é verdadeira, a premissa menor também é verdadeira, assim a nossa conclusão também será verdadeira. A estrutura do silogismo foi muito bem distribuída. Então eu tenho verdades universais, categorias da verdade universal que também é verdadeira, assim eu tenho uma conclusão verdadeira. Vamos ver, por exemplo, esse segundo exemplo que você vai perceber que pode agora parecer pra gente que o silogismo está desestruturado, então, portanto, ele não será válido. Olha só. Então, esse exemplo 2, ele vai então mostrar pra gente que nem sempre o nosso raciocínio ele é lógico. Por quê? Porque a sua estruturação não está adequada. Então vejamos esse exemplo 2. Todos os mamíferos têm sangue quente. Então, usando aquela nossa regrinha, mamíferos, sujeito A, tem sangue quente, predicado. B, o corvo, que é C, é uma ave, que é D. Perceba então que logo o corvo, C, tem sangue quente, B. Então, não há uma ligação entre aquilo que era sujeito na premissa maior e aquilo que passa a ser então predicado na premissa menor. Lembra que no exemplo anterior eu disse a vocês que aquilo que é sujeito aqui na nossa premissa maior passa na premissa menor a ser então predicado. Assim sendo, nós vamos chegar a uma conclusão estruturalmente válida, que nos levará a uma conclusão verdadeira. Então, neste exemplo, não há uma ligação entre a premissa maior e a premissa menor, embora a nossa conclusão seja verdadeira. Tá? O que significa dizer que o nosso silogismo é inválido, porque a estruturação do raciocínio apresentou, então, falhas de conexão entre a premissa maior e a premissa menor, ou aquilo que é a premissa e o argumento, aquilo que a gente questiona, então, a premissa maior. Né? Então, pessoal, é por aí que a gente vai agora treinar um pouco o que nós aprendemos nessas aulas resolvendo os exercícios propostos. Vamos lá!